partindo do princípio que eu gostaria de atuar como engenheiro de dados, né, eu já tenho esse conhecimento do que eu gostaria para minha carreira, o que eu faria hoje se eu quisesse tornar um engenheiro de dados? Fala galera, beleza? Eu sou o Eduardo Lopes, estou aqui para trazer mais um vídeo para o canal. E galera, é o seguinte, no vídeo de hoje eu gostaria de trazer para vocês um tema bem importante, bem legal, que é se eu precisasse começar do zero, né? O que eu faria se eu estivesse iniciando hoje o meu objetivo para me tornar um engenheiro de dados. Sabendo tudo que eu já estudei, tudo que eu já passei, tudo que eu já conheço de mercado, o que eu faria hoje? Lembrando que esse vídeo está um pouco enviesado por mim, com base nas minhas experiências e no que eu acompanho via LinkedIn e propostas aí de mercado. Então, se você não concordar com alguma coisa que seja, comenta aqui embaixo, mas já te aviso que ele está enviesado por mim. Quando a gente vai buscar uma definição sobre o engenheiro de dados, a gente fica meio que louco, a gente tem uma overdose de informações, acaba que meio sendo frustrante, porque o engenheiro de dados ele tem que conhecer tudo de tudo. E de fato, será que precisa ser assim? Eu tenho minhas dúvidas, eu não construí minha carreira assim. Eu cheguei num lugar bom, onde eu gostaria de estar, mas eu meio que filtrei algumas coisas do que eu consumia na internet, do que eu consumia pelos recrutadores, porque senão eu ia ficar louco. E partindo do princípio que o engenheiro de dados ele é responsável pelo dado em seu ambiente, né? Ou seja, ele faz a busca pelo dado, ele faz aquela coleta, ele faz aquela extração, seja onde quer que seja. Ele utiliza ferramentas de integração de dados, né, para transpor esse dado para o nosso ambiente, realiza algumas transformações e disponibiliza para a camada mais analítica. Claro que em determinadas camadas você vai ter um nível de refinamento muito maior, você pode em determinadas situações ter um nível de abstração um pouquinho maior desse dado, ter uma estrutura de lakehouse, um DW, independente das tecnologias que existem, que eu sei que existem. Hoje o engenheiro de dados ele tem que conhecer basicamente algumas coisas para viver aí como engenheiro, né, ou buscar opções, né, oportunidades como engenheiro, principalmente falando em Big Data. E de cara eu já gostaria de trazer para vocês a linguagem de SQL. A linguagem de SQL para o engenheiro de dados ela é de suma importância e você sempre vai estar utilizando isso. Por mais que em determinados momentos, né, da vida, da carreira aí dos anos, a linguagem SQL ela pode ter seus altos e baixos, mas ela nunca sai de mercado. Então você realizar algumas consultas de SQL, realizar alguns updates, inserts, entender por trás todas as lógicas dentro de um SQL, ela é sim o mais importante, aí uma das coisas importantes para compor, né, a maletinha de um engenheiro de dados. Um outro fator, né, um outro item que é de suma importância, né, e aqui eu estou colocando todas lado a lado, eu não estou colocando uma lista de prioridade. Cabe a você desenhar um seu plano, o seu objetivo, de acordo com as suas necessidades, da maneira que você sabe absorver um conteúdo, né, para que eu não catequize você, não coloque todo o meu viés aqui em cima dessas condições, né, coloque condições para você ser um engenheiro. Pegue esse vídeo como base e construa um plano de carreira baseado nas minhas experiências. E aí, atrelado a isso, né, um pouco a uma linguagem de SQL, conheça uma linguagem de programação. Independente se você gosta de Java, se você gosta de Python, de Scala, de R ou qualquer que seja, saiba uma de ponta a ponta e seja bom naquela linguagem de programação. A linguagem de programação, assim como em vídeos que eu já fiz aqui no canal, ela é importante para a carreira de um engenheiro de dados. Eu escolhi como minha linguagem Python. Então Python sim, ela tem uma fácil absorção, né, no seu aprendizado, você vai ter uma curva de aprendizado muito maior e sim, você vai precisar de uma linguagem de programação. Então ao lado de SQL, né, conhecer linguagem de SQL, conheça Python, né, linguagem de programação, se aprofunde em lógicas de programação, conheça algoritmos, porque isso cedo ou tarde vai ser fundamental para a sua carreira. Agora falando um pouco sobre ferramentas de ETL, né, ferramentas de integração de dados, né, ETL, LT, o que quer que seja, vale a pena você ter conhecimento de alguns, mesmo que você vai estar iniciando na sua carreira. Hoje em dia a gente vive um mundo muito grande, né, de tecnologias e aplicações, com as estruturas em cloud, você tem aí
opções dentro da AWS, da Azure, da própria GCP, da Google, que são um grande vasto, né, de conhecimento, de tecnologias e terminologias que seja. Então, não foque em conhecer tudo logo de cara, conheça poucas, né, tecnologias. E ferramentas de ETL, as ferramentas de ETL são muito importante para a carreira, principalmente as ferramentas de integração de dados de ambiente on-premise. Elas, na maioria dos casos, elas são open source ou tem uma versão community, né, como o próprio Talend. São ferramentas de visualização, né, ou seja, você tem fluxos, né, que você consegue visualizar e realizar uma transformação, uma ingestão, né, um insert dentro de um banco, um upsert dentro de uma tabela, né. Então, tenha como base o conhecimento a uma ferramenta de integração de dados, né. Se eu pudesse sugerir, eu indicaria o Talend, né, para on-premise, né. O Talend, ele, por muitos anos, ele sempre foi bem utilizado, o Pentaho, o Integration Service da Microsoft também, mas o Talend, ele tem um rápido conhecimento, ele tem uma robustez maior e tem muitos componentes já visando aí alguma certa integração com a nuvem, né? Mas de inicial eu focaria somente no conhecimento, na estrutura e como que o ETL se comporta. E aí passando disso, né, de ambientes on-premise, faça uma conta gratuita na Azure, na GCP ou na AWS, busque conhecimento na internet, tem muitos conteúdos, né? Alguns até em inglês. Se você domina uma certa forma a língua inglesa, tem conteúdos super importantes e enriquecedor sobre a orquestração de dados, né, a integração, montagem de pipelines utilizando GCP, AWS e Azure. Então busque esse conhecimento, forme toda a sua estrutura de conhecimento de ETL dentro dessas tecnologias que eu passei, mas conheça o ETL, principalmente os seus conceitos, né, os seus fundamentos e para que serve, o que a gente utiliza, sabe? Eu meio que seria um criminoso se falasse só de hard skills e não focasse em algumas coisas muito importantes, né, que não necessariamente está atrelada a um conhecimento técnico. O engenheiro de dados hoje ele tem que ter uma comunicação impecável, né, para ele construir um processo, um pipeline, um processo de transformação, mesmo que ele não atue tanto numa camada mais bruta de operação, de ingestão, de algo mais bruto, mais parrudo, ou até mesmo que ele atue numa camada mais refinada de negócio, um analytics engineer, um analista de dados. Se eu falar para você que uma comunicação ela não é importante, eu estaria mentindo. Então, a realização de leituras de livros, até mesmo de conceitos, né, livros técnicos dentro da área, vai fazer com que você adquira mais conhecimento na parte de comunicação, porque de certa forma você vai ter que se comunicar com aqueles seus usuários, vai ter que se comunicar com seus gestores, você vai precisar negociar prazos com ambos os lados e a comunicação ela é muito importante. Então não foque somente em conteúdo técnico, né? Não foque somente em ferramentas. A ferramenta ela é um percentual pequeno dentro do que você vai fazer do seu dia a dia. A comunicação ela está sempre implícita no seu negócio, no seu projeto, no seu cliente ou qualquer que seja. E meio que em paralelo a isso, alguns frameworks assim de gestão de projetos são bem importantes, como o Scrum, por exemplo. Saber todos os rituais, né, como que você trabalha com as metodologias ágeis dentro de um projeto. Então conhecer esses frameworks de agilidade vai fazer com que você, engenheiro, saiba se pôr melhor durante os rituais, conheça mais os rituais e os processos, trabalhe do que é esperado, né? Como todas as organizações vêm trabalhando ultimamente, como os projetos vêm se desenvolvendo através dessas metodologias. E por fim, não menos importante, lembrando que eu não coloquei uma lista de prioridades, né? Eu coloquei elas numa lista horizontal, cabe a você atacar da maneira que você desenhou o seu plano, o seu objetivo, e aí fica meio que a critério do inscrito, né? Aliás, é uma ótima oportunidade para você se inscrever aqui no canal, se você está curtindo dos vídeos aqui da Dados BR. E para finalizar, né, como eu disse, o Git, uma ferramenta de versionamento de código, ela é super importante para que você realize os seus desenvolvimentos dentro de uma squad, dentro de um projeto. Então, para você não bater cabeça com outros desenvolvedores, ou se no seu projeto você não aplica isso ainda, traga mais sobre essa estrutura, né, de versionamento de códigos, porque ela é importante no nosso dia a dia. Então, conheça sobre essas estruturas, né, sobre versionamentos, traga para o seu dia a dia, traga para o seu projeto. Você não precisa ser fera em comandos Git
por exemplo. Os principais, pega 4 ou 5 ali que você sempre vai utilizar. Então é isso, rapaziada. Obrigado por vocês que assistiram esse vídeo. Foi muito legal trazer esse vídeo, né, e saber quais são os pontos que eu atacaria, né, para me tornar um engenheiro de dados, né, se eu precisasse começar do zero hoje. E eu acho que eu não esqueci de nada, pelo menos na minha colinha eu acho que não. Mas se eu esqueci de algo, por favor, utilize os campos de comentário e fala o que poderia ter mais que um engenheiro de dados ainda não... o que um engenheiro de dados precisa saber e que eu não trouxe em vídeo, beleza? Eu vou ficando por aqui, eu espero muito que vocês tenham gostado. Pode utilizar esse momento agora para dar o like, tá bom? Muito obrigado e até a próxima!